Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula 2. Eu sou a professora Tatiana Lawande e quero tratar sobre um tema de direito de família. A questão hoje é o regime de bens, tá? E depois trataremos então sobre a separação legal ou obrigatória de bens. Mas vamos com calma. Primeiro ponto, existem 4 regimes de bens na nossa legislação civil que são permitidos à escolha, né? Então, os nubentes, os noivos, em termos jurídicos, podem escolher 4 regimes de bens. Então, ou a comunhão universal de bens, ou em outro vértice, a separação total de bens, e no meio termo, a comunhão parcial de bens e a participação final nos aquestos. Então, são 4 os regimes de bens que os casais, os nubentes, podem escolher ao casar. E é preciso escolher, porque se o casal não disser nada, se silenciar, haverá o regime supletivo, ou seja, a lei vai dar a esses nubentes que não falarem nada o regime da comunhão parcial de bens, tá? Então, o casal precisa escolher dentre esses 4. Se não escolher expressamente, casará sobre o regime supletivo, que é o regime da comunhão parcial de bens, tá? Então, 4 opções para o casal escolher. Mas existe uma 5ª situação, que é quando o casal não pode escolher um regime de bens. Então, cuidado. A regra é a seguinte: o casal pode escolher dentre 4 regimes. Se o casal silenciar, haverá o regime supletivo, que é um desses 4, que é o regime da comunhão parcial, tá? Mas eu já estou falando de uma outra situação, que é quando a lei impõe um regime. Portanto, não é uma escolha do casal, é uma imposição legal, que é o regime da separação obrigatória, ou também chamado de regime da separação legal de bens. Então, olha o termo, olha o nome do regime. Separação obrigatória de bens. Obrigatória porque não é uma escolha do casal, é uma imposição da legislação brasileira. Ou também, sinônimo, regime da separação legal de bens. E aqui legal no sentido de lei, né? Separação vinda da lei, separação imposta pela lei, por isso separação legal de bens, né? Então existem certos casais que serão obrigados, que a legislação, a lei impõe o regime da separação de bens. Portanto, regime da separação obrigatória ou da separação legal de bens, tá? São 3 as hipóteses em que este regime é imposto, e aí o casal nada poderá fazer para outro regime prevalecer. Não poderá. Terá que ser sim o da separação obrigatória ou legal de bens, tá? A primeira hipótese, então, em que é imposto este regime, é para aquele casal que tiver inserido numa das causas suspensivas. Eu já gravei um vídeo explicando o que são causas suspensivas, né? Então, são aquelas hipóteses do artigo 1523 do Código Civil. Parênteses aqui. Não confunda com impedimentos. Os impedimentos estão previstos no artigo 1521 e geram nulidade do casamento. Não é disso que eu estou falando. Estou falando das causas suspensivas. E exatamente esta imposição. Se você casar com uma causa suspensiva, lhe será imposto o regime da separação obrigatória de bens, né? Então, só para dar um exemplo, aquela pessoa que já divorciada, não tiver feito a partilha dos bens do seu regime anterior, isso é só um exemplo do 1523, terá que casar com separação obrigatória de bens para não haver confusão entre o patrimônio do regime, do patrimônio do antigo casamento e da nova união, né, do novo casamento. Então, esse é um exemplo. Então, portanto, primeira hipótese, pessoas que casarem sob causas suspensivas terão que casar com a separação obrigatória. Esta é a punição para quem casa
casa com uma das causas suspensivas do 1523. A segunda hipótese é, com muita controvérsia, imposto esse regime para os maiores de 70 anos, tá? Há muitas ações pedindo a inconstitucionalidade desse inciso 2 de 1641, tá? Com base na dignidade do idoso, com base na possibilidade dele gerir a sua vida, mas o fato é que ainda não foi analisado pelo STF e quando for, e se for, eu trago aqui. Por enquanto está valendo, então o inciso 2 traz: pessoas maiores de 70 anos terão que casar com o regime da separação obrigatória de bens, tá? E a terceira e última hipótese é imposto esse regime da separação de bens àqueles que casaram com suprimento judicial, que tiveram que entrar com uma ação para pedir que o juiz autorizasse aquele casamento. Quem são essas pessoas? Já gravei um vídeo para tratar sobre isso também. São os menores de 18 anos que contam com um consentimento de apenas um dos pais para casar, tá? O menor de 18 e maior de 16 anos pode casar, como eu disse, eu já gravei um vídeo sobre isso, desde que ele tenha consentimento dos pais. Senão, ele terá que propor uma ação judicial. E aí, nestes casos, somente poderá casar com a separação de bens, a separação imposta, a separação obrigatória de bens. Tá bom? São essas as três hipóteses em que não há escolha. Cuidado, não confunda. Separação total de bens, que é um regime à livre escolha do casal, com uma outra situação, que é a separação obrigatória. Então, separação total não é sinônimo de separação obrigatória ou legal de bens. Tá bom? Fiquem bem, até o próximo vídeo. Tchau!